Pessoal, nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que o Carlos levou a carta, entregou agora para o Jerônimo. Então o Jerônimo diz a ele que está precisando de mais um favor que ele faça para ele. Então o Carlos fica meio perdido ali e pergunta a ele o que é que ele está precisando agora. Então o Jerônimo diz a ele para que ele avise ao Lázaro que ele está precisando falar com ele, que isso é em particular. O Carlos então começa a ficar um pouco ali meio irritado e pede ao Jerônimo que, por favor, que ele diga agora para ele qual o problema que ele tem com o Lázaro. O Jerônimo fica calado e o Carlos continua questionando ele o porquê que ele está enrolando tanto o Lázaro com essa história de ser padrinho dele. Carlos frisa para ele que eles estão pensando que ele e o Jerônimo não está querendo ser. O Jerônimo então diz a ele que ele não se preocupe porque ele não tem nenhum problema com o Lázaro. O Carlos então pergunta a ele se então existe algum problema para que ele aceite ser padrinho e o Jerônimo diz que infelizmente sim. O Carlos então fica sem saber o que fazer e depois sai para chamar o Lázaro. Logo depois que o Lázaro chega, eles começam a conversar e o Lázaro muito confuso ali sobre essa história do Jerônimo ser o padrinho do casamento dele. Então ele começa a pedir a ele, ao Jerônimo, que por favor, que ele diga a verdade. Se ele não quiser ser o padrinho, ele vai entender, mas que por favor, que isso não tem problema, mas que ele conte para ele toda a verdade. Jerônimo fica calado e o Lázaro continua dizendo que ele não se preocupe, que tanto ele quanto a Karina vai entender sim e que ele não precisa se preocupar, mas que ele conte a verdade. O Jerônimo diz a ele que não é porque ele não queira e que para ele é uma honra eles ter escolhido ele, o Jerônimo, como padrinho. O Lázaro então interrompe ele e pergunta então o porquê que ele não quer ser. O Jerônimo apenas responde a ele que é porque ele não pode. O Lázaro se levanta um pouco revoltado e pergunta então o porquê que ele não pode. Jerônimo fica calado, o Lázaro se acalma um pouco e diz que não quer parecer ali intrometido, mas pergunta se ele pode saber o porquê da razão que ele não quer ser. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. No decorrer da novela aqui, vocês estão vendo o que está acontecendo tanto com o Lázaro, com o Álvaro e com a Karina, mas na sua opinião, uma pergunta lógica aqui que eu quero saber, porque eu vi alguns comentários, fiquei um pouco confuso, quero saber de você. Você prefere que a Karina fique com o Álvaro agora logo depois de sua volta ou que ela deveria permanecer e seguir em frente com o Lázaro? Deixa aí a tua resposta nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei para que você nunca perca tudo o que vai acontecer em Quando Me Apaixono e receber tudo em primeira mão. Jerônimo fica calado, o Lázaro se acalma um pouco e diz que não quer parecer ali intrometido, mas pergunta se ele pode saber o porquê da razão que ele não quer ser. O Jerônimo então começa a preocupar ainda mais o Lázaro com as palavras que saem da boca dele e diz ao Lázaro que preste muita atenção, mas que ele não sabe o quanto que ele, o Jerônimo, lamenta que ele seja o portador dessa notícia, mas que ele não pode ficar calado e que infelizmente ele vai ter que dizer. O Lázaro então começa a ficar muito preocupado e chama ele de patrão e diz que por favor, agora ele está deixando ele muito preocupado e pede a ele que diga o que é que está acontecendo. Jerônimo então se aproxima do Lázaro, pega ali nos seus ombros e diz a ele que ele não pode mais se casar com a Karina. O Lázaro começa a ficar ainda mais confuso do que ele já está e pergunta o porquê ele não pode se casar com ela. O Jerônimo então dá a pior notícia para o Lázaro e diz a ele que a Karina ela não ficou viúva e que o Dr. Neves ele está vivo. O Lázaro então começa a se desesperar, grita e diz que como assim que ele está vivo e que isso não pode ser verdade porque eles velaram ele ali mesmo. O Jerônimo diz a ele que sim, que sabe muito bem de tudo o que aconteceu, mas que tudo aquilo ali foi uma farsa, uma grande mentira. O Lázaro fica olhando para ele e o Jerônimo diz que todos ali tinham que pensar que ele, o doutor, tinha morrido. O Lázaro então grita e pergunta o porquê que fizeram tudo isso. O Jerônimo então começa a dizer a ele que tudo isso foi para evitar ali um crime porque o Álvaro foi esfaqueado lá na cadeia e que eles queriam tirar a vida dele e que a única maneira para que ele se livrasse de tudo isso era forjando a morte dele, fazendo ele se passar por morto. O Lázaro fica desesperado, diz que não pode ser, mas como que isso foi acontecer? O Jerônimo diz a ele que o Álvaro ficou muito ferido e que a chance dele ficar vivo era muito pequena
pequena, mas que o destino decidiu outra coisa e que agora ele está vivo e fora de perigo. O Lázaro então se volta para ele mais calmo e um pouco triste com o Jerônimo e diz que não, que isso não pode ser e que ele, o Jerônimo, sabia de tudo e que nunca lhe contou nada. Jerônimo continua calado e ele diz que ele deixou que ele, o Lázaro, planejasse, criasse esperanças ali de um casamento com a Carina, que passou todo esse tempo e que ele não lhe disse nada. Jerônimo continua em silêncio e o Lázaro começa a perguntar a ele por que ele fez isso, por que ele não lhe disse nada. O Jerônimo diz a ele que nunca pensou que ele iria dar essa notícia para ele, mas que também não é que ele queria que o Neves tivesse morrido, mas que ele não achava que ele poderia sobreviver. Jerônimo continua dizendo que achava que nem ele, o Lázaro, nem muito menos a Carina, ia saber o que foi que aconteceu com ele. O Lázaro diz que mesmo assim ele tinha o direito de saber de tudo isso, porque ele tinha sim direito, e perguntar ao Jerônimo por que ele só veio dizer isso a ele agora. Jerônimo fica calado e o Lázaro continua questionando ele por que ele veio dizer justamente agora, quando tudo já está pronto para o casamento dele com a Carina. Jerônimo, por sua vez, de início não responde nada. O Jerônimo então tenta explicar ao Lázaro e diz que quando ele voltou para a capital, ele descobriu que o Neves estava no hospital e que estava se recuperando. O Lázaro fica calado, meio confuso, e o Jerônimo pede a ele desculpas e diz que para ele também foi uma surpresa saber que tanto ele e a Carina queriam se casar assim tão rápido. O Lázaro fica muito triste e o Jerônimo diz que agora ele não poderia se calar e que ele tinha que saber de tudo isso. Lázaro continua ali muito amargurado e o Jerônimo diz a ele que agora ele e o Lázaro tem que tomar uma decisão. O Lázaro então olha para ele seriamente e diz que ele tem que tomar uma decisão. Como assim? E encara o Jerônimo e pergunta qual decisão ele acha que ele tem que tomar agora. Jerônimo fica calado e o Lázaro pergunta se ele vai ter que abrir mão de tomar essa decisão e se afastar da Carina, a única mulher que ele amou na sua vida. Jerônimo fica calado e o Lázaro agora começa a gritar, perguntando como que ele vai dizer ao grande amor da sua vida, como que ele vai dizer que ele não pode mais se casar com ela. O Jerônimo então diz a ele que se acalme e que acredita que a Carina tem sim que saber de toda a verdade. O Lázaro diz a ele que não, que isso não pode acontecer, porque se a Carina souber de tudo isso, para ela isso seria um verdadeiro inferno. Ele continua dizendo que agora ela vai descobrir que ainda continua casado com aquele miserável e que simplesmente ele pode querer a qualquer custo agora ela de volta e que isso não, ele não vai permitir. O Jerônimo diz a ele que o Álvaro acordou e que mais cedo ou mais tarde ela vai saber da verdade. O Lázaro grita com ele, diz que não, que ele já falou que não e que se ele tiver de abrir mão da Carina, ele, o Jerônimo, vai ter que lhe prometer uma coisa, que nunca o Álvaro vai voltar a procurar a Carina. O Jerônimo diz a ele que o Álvaro vai ter sim que voltar para a cadeia, mas não aquela cadeia ali onde todos já conhecem ele, mas que acredita que ele vai ganhar outra identidade, mas que ele não pode de forma nenhuma se aproximar da Carina. O Lázaro vai se aproximando e diz que se a Carina chegar ao ponto de descobrir que o Álvaro está vivo e que ele, o Lázaro, sabia de tudo isso e que além de tudo isso ele mesmo permitiu que eles vivessem ali em pecado, Lázaro declara que ela, a Carina, não vai lhe perdoar nunca. O Jerônimo então pergunta ao Lázaro o que é que ele quer que ele, o Jerônimo, faça. O Lázaro diz a ele que ele vai ter que falar com o Álvaro para que ele nunca procure a Carina, que ele se distancie dela e onde ele estiver, que não procure ela de jeito nenhum, porque senão ele, o Lázaro, é ele mesmo quem vai lhe denunciar, para que assim quem tentou lhe eliminar da primeira vez volte a tentar novamente.